Opa, bom domingo a todos, tá? Esse vídeo aqui é mais referente a esclarecimento do que qualquer outra coisa. É que todo dia, no caso, como o meu site funciona 24 horas, 7 dias por semana, 30, 29 ou 31 dias por mês, o que que acontece? Muitos clientes que não têm conhecimento técnico avançado para construção de caixas acabam comprando componentes que não funcionam entre si. E isso não é bom, porque normalmente os mais leigos que não têm conhecimento acham que se pegar um Twitter, botar dois falantezinhos que ele achou legal, que achou bonito, que vai fazer uma caixinha e vai funcionar. E na verdade não é assim. O que que acontece? Você tem que saber se os componentes sobem, se ele cruza legal com o Twitter, se ele cruza legal com o médio, a impedância final que vai resultar. Se trabalhar com mais de um falante, é obrigatório você ter um crossover 3 vias, passivo ou ativo. E você tem que ter também ajuste de sensibilidade dos componentes. E o que que acontece? Quase todo dia eu vejo compras no meu sistema que não funcionam entre si os componentes. Mas como eu não sei, não conheço o cliente a fundo, não sei se ele tem conhecimento técnico ou não, eu não posso ficar interferindo em todas as compras que tem no meu sistema que eu vou ficar travado. E o problema que acontece quando é pessoa que não tem conhecimento mínimo necessário em construção de caixa ou corte de crossover faz uma compra assim, que chega lá os componentes na casa dele, ou ele começa a montar a caixa, ou começa a fazer teste lá, vê que não, o som não tá legal, aí quer suporte técnico avançado. E não tem como eu ficar desenvolvendo um crossover dedicado para cada caso desse que a pessoa não entende do que está fazendo e depois quer que eu desenvolva um crossover específico para ele. Não tem como eu fazer isso. Imagina só, de 20, 30 compras que tem no meu sistema por dia, umas 5, 6, os componentes são meio exóticos, que dá para até pausar, mas tem que fazer um crossover específico, fazer um monte de ajuste para funcionar. Não tem como eu ficar desenvolvendo crossover dedicado para cada cliente. Como a maioria do youtuber que me acompanha, sabe que eu tô com mais de 80 horas de trabalho para desenvolver o crossover desta caixa aqui, para ficar legal, tá? Ou igual daquela dali, eu levei mais ou menos umas 10 horas, tá? Dessa daqui é mais simplesinho, que é só mesmo o corte do capacitor, uma coisa mais simples. Mas imagina, eu não tem como eu ficar dando pós-venda específico para um cliente que ele não tem conhecimento, comprou os falantes com o olho, achando que um falante tal combina com um falante tal que fica bonitinho. Mas ele não analisou se os componentes casam entre si, se a sensibilidade vai ser ajustada, se os cortes vão ficar legal, se vai funcionar porque ele quer, entendeu? Isso é uma coisa que tem no meu sistema lá, que tem muitos clientes que eu sei que tem conhecimento, que compra lá e a pessoa se vira, desenvolve o próprio crossover, dá lá os pulos do gato para desenvolver a própria caixa, entendeu? Que nesse caso, por isso que existem os kits prontos, que é os kits lá que estão mastigados, que coisa que eu testei que funciona, que se a pessoa comprar os componentes que fazem parte do kit, ela vai montar a caixinha e vai funcionar. E normalmente em cada kit tem lá os parâmetrozinhos e a indicação do que fica melhor para ele, entendeu? E nesse caso, mesmo assim, se o cliente ainda tem dúvida, manda e-mail, telefone, eu explico, ó, kit tal vai servir para tal funcionalidade, kit tal é para tal funcionalidade, e é a caso que os kits que eu tenho, às vezes, nem funciona para aplicação da pessoa. Aí eu recomendo, pô, cara, não compra não, entendeu? Espera mais um pouquinho, tá saindo a 3 vias, vai sair uma torre que de repente vai te atender, vai resolver teu problema. Só que não tem como, igual nos outros casos que eu citei no início do vídeo, que pessoas que compram um monte de falante que não sabem nem fazer ligação, não entende, comprou com o olho, e depois vê que não funciona, não fica legal, que é que eu dou jeito. E não tem como fazer isso. O meu custo aqui operacional já é caro. Que eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja para administrar, entendeu? E ainda tenho que desenvolver os meus projetos aqui, que é para atender a maioria que não tem conhecimento técnico nenhum, para comprar os kitzinhos prontos. Que a tendência é eu ter, daqui um ano e meio, eu ter aí uns 20 kits, que é para atender a quase todo tipo de projeto. Por isso que eu sempre sugiro, quem não tem conhecimento técnico nenhum para desenvolver uma caixa do zero, compre os kits que estão lá mastigados, já foi testado e foi comprovado por mim, entendeu? Salva ressalva de clientes que têm conhecimento técnico avançado, que consegue
desenvolver o próprio crossover, consegue analisar os dados dos falantes e desenvolver seu próprio sistema. Beleza? Show!